Olá, bom dia, bem-vindo. Olha, é uma grande alegria estar aqui com vocês das agências e também das unidades da Cocamar e com vocês que estão aqui no nosso estúdio também. Então, uma alegria estar aqui para falar de um tema tão relevante, tão importante. E eu posso dizer mais desse tema, na verdade. Não só importante, relevante, mas fundamental para as organizações sociais do nosso país. Ah, mas você está falando do quê? Estou falando de protagonismo? Também. Mas eu estou falando de algo muito maior, que é a questão do voluntariado. Tá? E ser voluntário é ser protagonista. É por isso que o nome de nossa conversa de hoje é protagonismo. E olha, vou começar me apresentando, né? Quem sou eu? O mais importante aqui, gente, já não vou ficar falando de títulos e mais nada, mas o mais importante, sou marido da Tati, pai da Luísa, tutor da Lolo, que é a nossa cachorrinha adotada, adoro natureza, adoro animais, sou praticante de badminton, depois você procura o que é badminton, porque pouca gente conhece, tá? Mas é um esporte também olímpico e tal, mas isso é as coisas que são importantes e que são ricas na minha vida, tá bom? O restante, sou administrador, jornalista, radialista, sou palestrante e tenho uma trajetória voltada para a questão do engajamento social e do voluntariado. Várias formações e sempre preocupado com esta linha, com a questão específica do voluntariado. Vamos começar a conversar agora sobre um tema um pouco mais vamos falar assim, a parte mais séria da história, né? Depois a gente vai entrar numa coisa mais leve. Mas o termo voluntariado, ele vem do latim, né, voluntário, que quer dizer, como os conhecidos dicionários da língua portuguesa, é a pessoa que se compromete a cumprir determinada tarefa ou função sem ser obrigado a isso e sem obtenção de qualquer benefício material em troca. Bom, isso a maioria das pessoas já sabe, certo? Mas esse é o termo como é que eu vou dizer, o termo acadêmico, né, sobre a questão do voluntariado. E isso existe há muito tempo, gente. Há muito tempo. No Brasil, as primeiras menções de voluntariado, 1543, Santa Casa de Santos, primeiras ações de voluntariado com as irmãs dentro da Santa Casa. Então, não é uma coisa de agora, não é modinha, não é algo que começou com as redes sociais, não. Tá? As redes sociais potencializaram bastante o termo e ainda está carecendo de potencializar a ação, tá? Algumas coisas acontecem mais por conta das redes, mas é importante que também as redes sociais cumpram esse papel de potencializar o trabalho voluntário, ok? Bom, mas por que as pessoas passam a ser voluntário? Por que ser voluntário? Tem alguns motivos que a gente pode jamais chamá-los de globais. Fortalecimento da cidadania, tá? O desenvolvimento pessoal, nós vamos falar um pouquinho mais disso. O que eu ganho fazendo trabalho voluntário? Tem gente que fala, mas não é para ganhar nada? Sim, você não ganha nada material, mas você ganha algo muito maior, que é algo imaterial. E eu sempre digo que o que a gente ganha com o trabalho voluntário, a gente não consegue entregar, a gente não consegue retribuir, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Retribuição de algo que conseguiu, que recebeu. Tem muita gente que passou por unidades de atendimento quando criança, quando adolescente, estudou em escolas e organizações sociais e que hoje resolve também retribuir à sociedade aquilo que recebeu. É uma das outras causas, um dos motivos. Motivações religiosas. No Brasil, algo em torno de 55% das pessoas tem como primeira motivação para fazer o trabalho voluntário a motivação religiosa em todas as denominações. E, por último, mas não menos importante, preencher o tempo de forma útil. Até parece que tem muita gente com tempo sobrando, você pode me perguntar. Mas sim, quando a gente fala de trabalho voluntário, a gente não está falando de todo dia, de toda hora, a gente está falando de determinado momento dentro da sua agenda. E eu sempre gosto de frisar que trabalho voluntário levado a sério está na agenda. Tá? Nós todos somos movidos à agenda. Temos compromissos com a família, compromissos com o trabalho, com o estudo, compromissos dentro da nossa sociedade, com os filhos, né? Então, cada um tem os seus compromissos que tem que colocar numa agenda, porque senão você não consegue cumprir todos. Tá? Compromisso com o esporte, com a questão física, cuidado físico, compromisso com médico, sei lá. Tem tantos outros compromissos na nossa vida, compromissos religiosos, tem tantos compromissos que se você não coloca todos eles numa agenda, você não consegue cumpri-los. E o trabalho voluntário tem que ser assim.
tem que estar na agenda. Aí você está levando o trabalho voluntário a sério, tá bom? Então, preencher o tempo de forma útil. Daí fala, mas eu não tenho tempo sobrando. Eu te desafio aqui. Não precisa responder agora. Será que você não tem 3 horas por mês disponíveis para um trabalho voluntário? Estou sendo bonzinho, em 3 horas por mês é bem leve, né? Pensa aí. Qual que é a grande descoberta sobre a questão do trabalho voluntário, gente? Voluntariado é uma grande panaceia. Tá bom. Vamos dizer o que é isso. O que significa a palavra panaceia? Ela tem suas raízes na língua grega, derivando do termo panakeia, que significa o quê? A cura de todas as doenças. No nosso contexto mais moderno, a panaceia é frequentemente utilizada para descrever uma solução universal que promete resolver, entre aspas, né, todos os problemas ou dificuldades. Voluntariado é isso. Pode parecer um pouco demais, mas para as organizações sociais, você que é gestor de uma organização, tem que ter isso em mente. O voluntariado vem sim resolver uma grande parte dos seus problemas. Só que tem um detalhe: tem que ser bem gerido, tem que ser bem orientado, tem que ser bem montado, bem construído, para que ele efetivamente se torne uma panaceia, tá certo? Então, eu afirmo para vocês, o voluntariado pode revolucionar a sua organização social. Eu vou repetir essa frase. O voluntariado pode revolucionar a sua organização social. Mas você tem que estar disposto a isso. Voluntariado é uma ferramenta brilhante de desenvolvimento pessoal. Lembra que eu falei lá atrás que era desenvolvimento pessoal? Porque voluntariado te dá habilidades que você não conseguiria buscá-las de forma natural ou tradicional, através de um curso, através de uma integração com amigos. O voluntariado te traz isso. Desenvolvimento profissional. Voluntariado como desenvolvimento profissional. Tem muita gente que ainda não acredita nisso. Voluntariado te traz grandes habilidades que todas as empresas no mundo, não estou me referindo ao Brasil, no mundo buscam em um colaborador. Habilidades de pensamento crítico, habilidades de trabalhar em time, habilidades de liderança, habilidades de fazer muito com pouco, entre muitas outras coisas que eu poderia ficar citando para vocês. Mas essas são as coisas básicas. A habilidade em lidar com o outro. Você sabe que hoje no mercado de trabalho, grande parte das pessoas perdem suas ocupações por não saber lidar com outras pessoas? Não acredite em mim. Vai buscar pesquisas por aí. Vai falar com alguém de RH que eles vão confirmar isso que eu estou dizendo. O voluntariado te traz essa habilidade de aprender a lidar com o diferente, de realmente ser uma pessoa que trabalha e lida com a inclusão. Isso o trabalho voluntário te traz. Desenvolvimento da sociedade. Eu não preciso ficar me estendendo sobre isso. O trabalho voluntário ajuda a sociedade a ser melhor, a ser mais vista e da forma correta. Traz amigos, criticidade, traz saúde. Olha, eu posso dizer que na parte de amigos, por exemplo, o trabalho voluntário me trouxe casamento. É verdade. A minha esposa e eu fazíamos trabalhos voluntários juntos, né? Ela foi minha aluna, inclusive, de trabalho voluntário. E tá aí, casamos, estamos há 16 anos. Espero não ter errado, né? Senão vai dar briga, né? Eu acho que é 16 anos casados, por conta do trabalho voluntário. Hoje tem uma filha de 12 que já faz trabalho voluntário. E saúde? Gente, quem se move para fazer o trabalho voluntário, quem mexe o corpo para fazer trabalho voluntário, ganha saúde. E só o fato de você despender energia, e essa energia pode ser uma energia intelectual, já está se movimentando para ter mais saúde, tá? Então, trabalho voluntário é, vou repetir, uma grande panaceia. Agora, qual que é o grande remédio para isso? E aqui eu vou dar um exemplo para vocês entenderem como é que eu atraio o voluntário para a minha organização, tá? Estão ouvindo essa musiquinha? Tranquila? E agora eu vou fazer a narração desse texto. Você pode fazer parte da solução dos nossos problemas. Venha fazer parte de nossa equipe de voluntários e ajudar a tirar centenas de crianças de uma situação muito triste. Você é a salvação destas crianças. Espera um pouquinho.
Você é a parte da solução. Bem-vindo! Estamos com várias oportunidades incríveis que você realizar grandes experiências que trarão reflexões e aprendizado para a vida sua e da comunidade. Venha fazer parte da nossa equipe de voluntários e ajudar a crescer nosso número de vitórias. São centenas de crianças cuidadas com uma expectativa de grandes realizações. Você vai se surpreender com o que podemos fazer juntos. Pergunta: qual você gostou mais? Bom, eu vou aqui tentar adivinhar o que vocês todos aí estão pensando, né? Ah, eu gostei mais da segunda. Provavelmente. Pessoal do estúdio, gostou mais de qual? Segunda? Muito bom. Segunda, o pessoal aqui do estúdio, tá bom? Agora, por que você gostou do segunda? Primeiro, gente, vou voltar lá na primeira. Olha só, já estou falando de problemas. Você quer mais problema para sua vida? Eu já tenho os meus suficientes, gente. Eu não quero mais um problema. E olha, de verdade, quando eu falo ouço problema, eu estou correndo léguas, tá certo? Bom, venha fazer parte para tirar centenas de crianças de uma situação triste. Gente, de verdade, assistir uma situação triste, liga a televisão que você vai ver centenas de situações tristes. Não preciso ser convidado para ir assistir uma situação triste. Você é a salvação. Olha que posição que esse anúncio, tá? Imagine que isso é um anúncio, tá me colocando de eu ser a salvação de alguém. Gente, eu não consigo nem me salvar às vezes. Eu vou ter que salvar alguém. Muito bem, esse é o primeiro anúncio, que a maioria aqui não gostou. Agora, e o segundo? Você é parte da solução. Quem não quer ser parte da solução? Todos nós queremos, tá certo? Outra coisa, estamos aqui oferecendo oportunidades de realizar grandes experiências. Hoje é o mundo da experiência. Ninguém mais vai no restaurante, vai para uma experiência gastronômica. Ninguém mais vai para o esporte, é uma experiência de cuidar da saúde, do corpo. Então, todo mundo quer fazer uma experiência legal, tá certo? O voluntariado é uma grande experiência de verdade. Aqui eu não estou só fazendo um jogo de palavras, eu estou trazendo a realidade do trabalho voluntário para você, tá certo? Mudar a sua vida e mudar a vida da comunidade. Todo mundo quer isso. Nós estamos em constante evolução, né? Se você é um ser humano preocupado com o mundo, você está em constante evolução pessoal e também com o mundo. Outra coisa, venha fazer parte de uma equipe para aumentar o número de vitórias. Percebem? Eu não estou falando de problemas. Os problemas existem, lógico que existem, mas eu não preciso exaltá-los. Vou falar das minhas vitórias. Segundo, centenas de crianças com problemas? Não, que estão com grandes expectativas. Percebem? E você vai se surpreender com o que podemos fazer juntos. Isso não está sendo uma atribuição que eu estou te passando e se vira aí. Não, nós vamos fazer juntos isso. Gente, este é uma bula para que você possa fazer um convite melhor para o seu trabalho voluntário. E sabe uma coisa que é importante a gente lembrar? Que todos nós, todo ser humano, quer fazer um trabalho voluntário. É verdade. Pesquisa isso. Foi feita uma pesquisa que as pessoas passavam na rua e eles perguntavam: você tem interesse em ajudar o próximo? 98% diz que sim, que tem interesse. E daí a segunda pergunta era: por que não faz? Porque não sei como fazer. A grande maioria disse isso. E daí vem a grande oportunidade. Você, como gestor de uma organização social, está mostrando, está dando esta oportunidade para essas pessoas, para 98% da população que quer fazer algo para o próximo. Olha só que baita oportunidade que você tem na mão. E tem ainda gestor que não entende esta grande oportunidade. Estou sendo redundante, tá? Porque é isso que você tem na mão. Essa possibilidade de trazer pessoas magníficas para o seu lado, para a sua organização, para fazer todo tipo de trabalho dentro da sua organização. Trabalho voluntário é captação de recursos. Acredite nisso. Tá bom, não é um recurso financeiro, mas é um recurso de tempo, de talentos, de ideias, de renovação. Trabalho voluntário traz isso para a sua organização. Olha que oportunidade que você tem. Mas nós insistimos em convidar como primeiro, de uma forma triste, de uma forma melancólica, falando dos problemas em primeiro lugar. Não, fale das suas vitórias. E você tem. Não importa se é uma organização pequenininha ou gigantesca, tem vitórias, porque senão não estaria aí. Certo? Então, fale das suas vitórias, fale das suas conquistas, fale dos seus resultados positivos.
e traga as pessoas que queiram estar com você para aumentar isso. E por que as pessoas se decidem ser voluntárias? Está aqui, ó, esse texto aqui, ó. Ser um voluntário é uma experiência única que te permite expandir horizontes, explorar algo novo diariamente. É a experiência que as pessoas querem. Atividades que te tiram da zona de conforto, tiram você da sua rotina e te permite aprender coisas novas. Qual foi a última vez que você fez algo de novo pela primeira vez? Uma pergunta complexa, mas muita gente não para pensar. Às vezes a gente não precisa parar para pensar, a gente pode pensar caminhando, tá, gente? Mas quando é que foi a última vez que você fez algo novo, diferente, que aprendeu algo novo? Nós vivemos num mundo que temos que aprender todos os dias, senão a gente está fora desse mundo atual, tá? Muito bom. Olha as habilidades que transformamos, as habilidades que nós aprendemos quando trabalhamos como voluntários. E aqui eu coloquei de forma global, isso faz bem tanto para o seu pessoal quanto para o seu profissional, tá certo? Liderança, capacidade de execução, capacidade de trabalhar em grupo, criatividade e inovação. Essa palavra criatividade, para mim, deveria estar até em negrito isso, porque é muito importante nos dias de hoje. O tempo todo tem alguém criando alguma coisa. Todo dia hoje, certo? Óbvio que a tecnologia tem ajudado muito isso, a você olhar coisas do outro lado do mundo e trazer para a sua realidade, adaptar para a sua realidade. Portanto, a criatividade é importantíssimo. Trabalho voluntário, eu diria que 70% vai do trabalho voluntário é a criatividade. Porque às vezes te dão uma atividade tão básica que você fala, nossa, mas se eu fizesse dessa forma, será que não ficaria melhor? Criatividade. Tá? Óbvio, você como gestor tem que estar aberto a isso. Você como gestor tem que perceber que isso é crescimento para a sua organização, tá bom? E para a sua atividade, para a sua causa. Acho que é importante a gente lembrar disso. Nós, quando fazemos a gestão de uma organização social, nós não estamos gerindo somente uma casa, um abrigo, uma LPI, uma escola, não. Uma área de saúde. Nós estamos ajudando a gerir uma causa que é muito maior do que a nossa organização, que é muito maior do que nós. Então, quando você traz um voluntário, você está auxiliando essa causa a crescer no Brasil e no mundo, porque ela pode se tornar uma vitrine. Tá? Flexibilidade, nossa senhora, flexibilidade é o que o voluntário tem que ter. Tá? Mas como é que ele vai ter flexibilidade se você, como gestor, não dá essa flexibilidade para ele? É um jogo de parceria, é um trabalho em equipe, adaptabilidade. Esse é uma coisa que nós aprendemos, isso é uma coisa que nós aprendemos com o trabalho voluntário todas as horas. É adaptar aquilo que eu já sabia para aquilo que eu preciso fazer. Autodesenvolvimento e autogestão. Muitas vezes o trabalho voluntário é um trabalho solitário. Solitário. Eu sou voluntário, por exemplo, em um hospital de câncer, e hospital para câncer com crianças, ou melhor, com crianças com câncer, no Peru. Eu nunca estive nesse hospital, já estive 4 vezes no Peru, mas nunca estive nesse hospital. Mas eu sou um voluntário digital deles, trabalho onde eu estiver. Só que eu trabalho sozinho. Meu trabalho é ajudar a divulgar as causas deste hospital. Sozinho. Certo? Tem uma equipe lá que me dá auxílio e tal, mas assim, à distância, tudo à distância, mas estou sozinho. Eu tenho que gerir o meu tempo. E hoje, no mundo digital que a gente vive, é super importante a gente saber fazer isso. O trabalho voluntário pode te ajudar nisso. Às vezes, tá bom, você está falando de um caso muito... você é voluntário no Hospital do Peru, eu estou aqui, sei lá em que cidade que você está, não tenho nenhum acesso a isso. Tá bom, muitas vezes você pode ser um voluntário sozinho e ajudar a cuidar de um jardim, por exemplo. Sozinho, por que não? Pensamento crítico e resolução de problemas. Sabe que eu sempre fui muito crítico à saúde pública e educação pública. Muito crítico. E às vezes até aquele crítico chato de ficar criticando o governo, essa coisa toda, sem importância de partidos, mas criticando por não achar que está correto. Eu passei a ser voluntário de saúde. Uma das coisas lá na minha descrição, eu sou palhaço de hospital. Fui capacitado pelo Pat Adams e tal. E daí mergulhei no mundo dos hospitais. E daí eu pude perceber que às vezes as minhas críticas eram infundadas. Por quê?
Porque muitas vezes aqueles funcionários, aqueles colaboradores deixavam de fazer alguma coisa não por vontade própria ou por desdém de falar, que se dane. Não, porque realmente eles estavam atabalhoados de coisas para fazer por falta de colaboradores, por falta de equipamento, por falta de condições de trabalho. E daí você começa a ter um senso um pouco mais crítico, inteligente, de saber o que tem que criticar e de saber aquilo que você tem que ajudar, tá? Então, isso é importante. Inclusão. Quando você trabalha, faz um trabalho voluntário, você dá oportunidade, como gestor, para voluntários, para que eles aprendam a trabalhar com o diferente. Olha, eu citei 8 coisas, se você dividir aí, dá umas 10, 12, vai? Que nós aprendemos com o trabalho voluntário. Tem muito mais. Habilidades fundamentais para o nosso desenvolvimento humano e para o nosso desenvolvimento profissional. Será que isso basta para você convencer alguém a ser voluntário? Será que isso basta para você se convencer a ser voluntário? Eu espero estar vendo um monte de cabecinhas fazendo assim. Tenho quase certeza. Porque isto aqui, gente, olha, você precisa fazer uns 15 MBAs para você aprender tudo isso. E não sei se vai conseguir. Porque tem coisas que só a prática vai te mostrar e te ensinar, tá bom? Muito bem, vamos lá. Qual que é o voluntário 4Bs que a gente busca? É o voluntário que nós queremos como gestores. E é o voluntário que aí eu gostaria de deixar essa mensagem para o voluntário, que é aquele voluntário que você pode ser, tá? Mas para o gestor, o voluntário que nós buscamos é o voluntário com boa vontade, um voluntário com bom senso, um voluntário com bom humor e um voluntário com bom gosto. Os 4Bs, né? Esse é um trabalho de formiguinha. Como é que eu, gestor, vou descobrir esse voluntário? Por quê? Para fazer uma gestão boa de trabalho voluntário, você tem que fazer entrevista com o seu voluntário. Você tem que conhecer o seu voluntário para saber se ele tem esses itens despontando para que você traga esse voluntário para dentro da sua organização. Lembra que eu falei? Voluntário você tem que trazer, você é uma panaceia e tal. Mas não é para trazer qualquer coisa ou qualquer pessoa para dentro. Tem que ter critérios. É como se fosse selecionar um colaborador. Tem que ter critérios. Então, a gestão de trabalho voluntário passa por criar os critérios para cada atividade que você vai desenvolver dentro da sua organização. Por isso, você tem que ter um cardápio. Vou ter carregador de geladeira. Beleza, o que esse carregador precisa ter? Precisa ser forte, precisa conhecer de EPI, equipamento de proteção individual, tá? Precisa conhecer de segurança do trabalho, ele precisa ser uma pessoa cumpridora de regras, porque ele não pode, por exemplo, carregar uma geladeira sem um coturno biqueira de aço. Se ele não cumprir regras, ele não vai querer. Percebem isso? Então, para cada atividade, você tem que ter um catálogo de regras, um catálogo de descrição dessa atividade. E daí sim você pode ter esse voluntário 4Bs nas vagas, nas oportunidades. Tá certo? Isso, eu vou repetir, acho que eu já falei isso. Gestão de trabalho voluntário dá trabalho. Dá trabalho. Eu não estou aqui pregando que isso é a coisa mais simples, que eu faço isso deitado com o pé nas costas. Não. Tem que trabalhar. Mas olha, o resultado, gente, é incrível. O resultado é fantástico para a sua causa. Acredite no que eu estou falando. Eu tenho mais de 25 anos de experiência com gestão de trabalho voluntário, com gestão de organizações, e isso faz toda a diferença quando você tem uma boa gestão de trabalho voluntário. Comemore o trabalho voluntário ou voluntariado. É uma festa. E não espere só 2 datas, 28 de agosto e 5 de dezembro. Só para te lembrar, tá? 28 de agosto, Dia Nacional, e 5 de dezembro, Dia Internacional. Essas 2 datas tem que ser festa, com cores, com alegria, com diversão. Não precisa gastar. Não precisa gastar, mas faça uma bela comemoração. E olha, vou te dizer outra coisa. Não espere essas datas. Comemore a qualquer momento. Trabalhador voluntário, ele não ganha nada, lembra? De recurso. Mas ele precisa ser alimentado, ter o seu... Eu vou colocar essa palavra, o seu ego alimentado, de que realmente está sendo útil. E olha, aqui é um lembrete. Quem é você como líder? Entusiasmado?
É aquele cara que... Sabe o que significa entusiasmado? Vem do grego também, que quer dizer a pessoa repleta de Deus. É algo maior, tá, gente? Eu não estou me apegando à religião aqui. Esse é o ser entusiasmado, que é aquele que você fala, vamos, vamos. Ele não quer nem saber para onde. Ou você é um ser emburrado, que esse sim também vem do grego emburrados, que quer dizer estar com burro dentro de si. Deve ser uma situação um pouco chata. Ou você é o líder enfesado. Eu não vou dizer o que você tá cheio, né, gente? É melhor não, né? Muito bom. Ó, mas sabe, na verdade, qual que é o nosso maior desafio? Nosso maior desafio é superar a nossa resistência. É superar essa musiquinha. Ô, produção, dá para colocar, apertar a musiquinha aí para mim, por favor? Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Repetindo para a gente não Eu esquecer. nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Quantos líderes eu já ouvi essa frase, gente? Que tristeza. Mas sempre foi assim. Por que eu vou mudar? Eu vou te responder. Você vai mudar porque precisa mudar. Se nós ficarmos parados, a sua causa fica parada. A probabilidade de fracasso é muito grande. Nós precisamos mudar. Nós precisamos nos atualizar. Eu não sei vocês, mas eu não sou, por exemplo, um nascido digital, né? Eu nasci, não tinha computador ainda. Muito bem, eu tive que me adaptar. Porque senão, eu fiz curso de datilografia, tá, gente? Tem que falar isso. Eu fiz curso de datilografia, porque meu pai disse, se você não fizer datilografia, você não vai ser ninguém na vida. Mas eu fiz. Muito bem. Não sei se foi por causa do curso de datilografia que eu cheguei aqui hoje, mas eu tenho uma leve impressão que não. Mas o que acontece? Tem que se atualizar. Tem que se dobrar a questão da tecnologia, a IA que está aí presente, há tudo. Mas nós temos que cuidar também da nossa transformação pessoal para que as pessoas que estão à nossa volta se sintam acolhidas, se sintam reconhecidas, que elas se sintam efetivamente necessárias. Eu quero quebrar aqui mais um paradigma. Você não precisa de voluntários. O que eu estou dizendo, você é a sua organização. Aí tem gente que já fala, como assim? Você acabou de falar que a gente precisa ter, agora você fala que não? Sim. Não. Você não precisa ter voluntários. Você não precisa dos voluntários. Os voluntários precisam de você. Isso é uma quebra de paradigmas, tá? A partir do momento que você entender que você não está, eu vou colocar essa palavra entre aspas novamente, mendigando a atuação de alguém. E sim, você está colocando à disposição uma oportunidade dessa pessoa se desenvolver, você vai ver como muda a sua relação com o voluntário. E muda, inclusive, a visão do voluntário para a sua gestão ou para a sua organização. Ofereça, lembra do anúncio lá? Ofereça uma oportunidade de desenvolvimento. É isso que as pessoas querem. E ainda mais que é de graça, gente. Tá todo mundo louco por alguma coisa de graça, uma promoçãozinha de graça. Se desenvolver. Eu faço um monte de curso de graça na internet, mas para se desenvolver, ajudar de graça, é o que você pode oferecer para a sua organização, tá certo? E para a gente caminhar para o final, eu quero mais uma vez relembrar aqui a importância do líder entusiasmado, que é aquele que motiva não só a sua equipe de colaboradores, mas os voluntários também. O voluntário ele tem que ser tratado como um colaborador. Qual que é a grande diferença? O voluntário não bate cartão, tá? Nem sei se alguém bate cartão mais hoje, assina ponto, sei lá. Mas o voluntário não recebe dinheiro, recursos, presentes, não recebe. Essa é a grande diferença. Mas, óbvio, tem uma diferença de tempo também, de dedicação. O colaborador se dedica lá 8, 7, depende do seu tipo de posição, horas por dia. O voluntário, um número menor. Ah, mas quanto que o voluntário se dedica? Daí é uma questão de você fazer ajustes. Lembra da flexibilidade? Qual que é a sua necessidade e qual que é a possibilidade do seu voluntário? Você tem que ter isso muito claro e muito conversado, tá? A lei, ela não diz nada sobre isso, sobre quanto tempo que o voluntário pode
desenvolver, dedicar a uma organização social. O que diz é a jurisprudência. A jurisprudência fala entre 6 e 8 horas por semana, né? Eu gosto sempre do número 6 ali, não é um número cabalístico, mas 6 horas por semana eu acho justo, tá? Então, faça isso. Agora, a motivação tem que ser igual para os dois, colaborador e para o voluntário. O tempo todo, a toda hora, a todo momento que você puder trabalhar a motivação, trabalhe. Mostre os resultados positivos para ele, tá? Ele vai se encantar com isso. Crítica silenciosa. Não faça sessões de crítica aberta. Junte. E aqui eu estou falando do voluntário, mas serve isso também para o colaborador, né, gente? Sempre. Chame ele no particular para fazer uma crítica, tá? Quando tiver que elogiar, pode elogiar em público, mas chame ele para crítica no particular. Pode ter certeza que ele vai te reconhecer por conta disso. Agregue. O líder agrega. Não deixe grupinhos. Grupo do colaborador, grupo do voluntário. Faça a união desses times. Isso vai fazer a sua causa crescer. A gente sabe o que é um e o que é o outro, mas eles têm que andarem juntos. É fundamental para a sua causa. Cooperação. Coopere com o voluntário. Ah, mas em quê? Quando ele te trouxer uma dica, quando ele te trouxer uma sugestão, tente fazer com que aquela sugestão, obviamente, se for boa para a causa, para a sua organização, tente fazer com que ela possa ser implementada de verdade. Tá? Então, coopere com ele. Não faça com que ele traga as coisas e você simplesmente ignora. Isso é importante para ele. Mobilize esses voluntários. Não pense somente no trabalho. Quando eu falo de mobilização, traga esses voluntários, por exemplo, para fazer qualquer coisa diferente do trabalho. Eu sempre gosto de citar isso, até porque eu gosto de fazer. Mas traga eles para fazer uma oficina de pão, fazer pão. Mas não tem nada a ver com o trabalho voluntário. Não é para ter. É para agregar, para mobilizá-los para um crescimento individual e pessoal sem nada a ver com o trabalho voluntário. Mas eles vão crescer como time. Eles vão se habituar à questão da mobilização. Tá? Então faça isso. O líder também entusiasmado, ele constrói junto. Ele não delega simplesmente. Vai lá e faz isso. Vamos fazer juntos. Esta é uma frase importante. Vamos fazer. Não vá lá e faça, ou faça você. Tá? O líder está junto sempre. O líder que manda o pessoal para o campo de batalha e fica escondido no fronte, esse líder não é bom. O líder tem que estar junto no campo de batalha. Ah, vamos plantar árvores. Vai meter a mão na terra, vai plantar árvore. Tem que dar exemplo. Tá? Então, isso é fundamental. Porque não adianta, gente, o líder que só manda fazer, ele vai mandar por um tempo, vai entusiasmar por um tempo, mas ele não vai entusiasmar para sempre. Agora, o líder que faz é diferente. Ele sabe que a hora que você falar assim, nós temos a ação de plantar árvores, ele sabe que você vai estar lá, que vai ser o primeiro a chegar. E vai estar lá junto, pondo a mão no barro, pondo a mão na terra, plantando e depois colhendo os frutos disso. Tá certo? Muito bem, gente. Meu tempo aqui chegou ao final. Eu quero agradecer muito essa oportunidade e torcendo para que você talvez não pegue todas as palavras que eu disse, mas que você pegue algumas delas e coloque em prática hoje na gestão do seu colaborador voluntário aí da sua organização. É para isso que eu torço, para que pequenas coisas você possa fazer de imediato para melhorar o trabalho voluntário. E principalmente, isso para mim é a condição principal, que você tenha entendido que não se traz voluntários sendo melancólico, e sim se traz voluntários sendo alegre, feliz, convidando para uma grande festa. Tá certo? Muito obrigado, gente. Até a próxima, se Deus quiser.